Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Comuna da Luz, Odmira, 1918. São 3, fechados dentro de uma caixa. Tudo é escuridão. Sentem-se flutuar, como que transportados por uma mão benevolente. Através das paredes, sentem calor, o aroma a erva molhada e terra batida. Escutam o vento. Mas, por mais que se agitem, por mais que os seus corpos choquem uns com os outros e contra a parede da caixa, não conseguem sair. Já esqueceram como era o mundo. Tudo o que tem é o seu medo. Súbito, uma explosão de luminosidade. Os corpos empurram-se, debatem-se, saem da caixa para um oceano de luz branca. Esticam as asas e voam. À sua volta, a escuridão dá lugar ao azul do céu. De dentro dos seus pequenos corpos, de algum lugar que não conheciam, sai um canto harmonioso. E atrás de si, uma voz despede-se deles com um grito de alegria. Viva a liberdade! Esta é a história de António Gonçalves, Tamera e as comunas alentejanas. Olá a todos! Hoje trazemos a história não de uma pessoa ou de um evento, mas de um lugar. Mais precisamente, um lugar inexistente. Ou mais precisamente ainda, um lugar que só existe na imaginação da humanidade. Desde que vivemos em sociedade, há milhares de anos, sempre houve uma minoria de homens e mulheres a sonhar com um mundo melhor e diferente. O oposto daquilo que a vida lhes dava. Alguns tornaram-se profetas, outros estadistas, ainda outros artistas. Mas uma minoria ainda mais minoritária foi mais longe e fez uma pergunta simples: por que não criar a sociedade perfeita? Não apenas imaginá-la, mas pô-la em prática. Perante o cinismo, a repressão e a própria natureza humana, como tornar concreto aquilo que existe apenas em sonhos? Não é uma história curta. E no episódio de hoje cabem apenas alguns exemplos. Mas, entre teólogos, utópicos, marxistas, vegetarianos e cientistas espirituais, as personagens de hoje têm em comum a mesma vontade: ensinar ao mundo que o status quo não é uma inevitabilidade, mas sim uma escolha como qualquer outra. O nosso primeiro protagonista é um utópico improvável. Sir Thomas More, advogado, teólogo católico e Lord Chancellor de Inglaterra. A sua morte é tão célebre como a sua vida.
Sendo um católico fervoroso, entrou em rota de colisão com Henrique VIII, rei da Inglaterra, quando este se afastou do Vaticano e autoproclamou-se chefe supremo da Igreja Anglicana. More pôs o catolicismo à frente do seu monarca e acabou executado. Alguns dizem que por intransigência, outros por convicção. Contudo, e por mais estranho que pareça, foi este teólogo austero, quase monástico, que escreveu nas páginas de um dos seus livros uma visão revolucionária de sociedade. Utopia, publicada em 1516, contava a história de uma sociedade perfeita localizada numa ilha. À primeira vista, poderia parecer o sonho de um puritano. Em Utopia, os reis e aristocratas tinham riquezas limitadas, não havia bordéis nem cervejarias, o ouro e a prata eram usados para fazer bacios e as leis eram extraordinariamente simples, já que os cidadãos deviam ter um fortíssimo sentido moral. Nem os reis eram absolutistas, nem o povo fazia o que quisesse. A humildade era igualmente distribuída. No entanto, a distribuição não ficava por aqui. Na utopia não havia dinheiro nem propriedade privada, pelo que a inveja e a ganância seriam ultrapassadas. Todos os cidadãos, independentemente das suas origens, eram obrigados a trabalhar como agricultores, carpinteiros ou ferreiros. Tanto homens como mulheres recebiam a mesma educação e trabalhavam apenas 6 horas por dia, levando os frutos do seu trabalho para armazéns que depois redistribuíam toda a riqueza de forma igualitária. Mas, mais importante do que isso, More introduziu um novo conceito na cultura europeia, a utopia. Um termo que foi buscar a expressão grega para nenhum lugar. Ao desenhar a sua sociedade idealizada, o utópico admite logo a derrota. Será sempre um lugar imaginado, inexistente por natureza. E mesmo assim, era uma questão de tempo até outros homens, igualmente criativos, tentarem a sua sorte. Já no século XIX, um tipo específico de sonhadores nasceu na elite intelectual europeia: os socialistas utópicos. Uma das suas principais figuras, o francês Charles Fourier, era um escriturário com tendências filosóficas e uma forma única de pensar a sociedade. Enquanto More se preocupava em tornar os poderosos mais humildes, Fourier preocupava-se com as paixões humanas, ou melhor, com a falta delas. O conceito de civilização e capitalismo irritavam-no profundamente. Não só por produzirem desigualdades, mas porque reprimiam as vontades individuais. A resposta era simples: inverter o paradigma e pôr a sociedade ao serviço da paixão humana, e não o contrário. A sua utopia chamava-se Falange, uma comunidade agrícola de 1600 pessoas, na qual todos tinham direito a fazer os trabalhos de que mais gostavam. Nenhuma paixão era negada. O cidadão da Falange podia ter a atividade que quisesse, haveria absoluta liberdade sexual, as crianças eram educadas pela comunidade no geral e imperava a igualdade de género. Aliás, Fourier é considerado o pai, com muitas aspas, do termo feminismo. Fourier até teorizou que numa falange tanta liberdade conduziria ao tédio. E por isso propunha que todos tivessem vários trabalhos no mesmo dia, para nunca caírem no aborrecimento. No fundo, a paixão humana seria o grande critério social. Já na altura, Fourier era um escritor polémico. Os socialistas sentiam falta de uma revolução. Os anarquistas consideravam-no demasiado rígido. Outros apelidavam-no apenas de louco utópico, um homem que sonhava com o caos. No entanto,
a falange foi aplicada na vida real. Não na Europa, mas num país ainda a nascer, onde o conceito de comunidades autónomas nunca pareceu assim tão estranho. Os Estados Unidos. Locais como Utopia, no Ohio, La Réunion, no Texas, Community Place, em Nova York, ou Brook Farm, no Massachusetts, foram ou fundados propositadamente para testar o conceito de falange, ou introduziram muitas das ideias de Fourier na sua organização. No entanto, todos falharam, cada um à sua maneira. O caso mais famoso é o de Brook Farm, uma quinta comunitária a meia dúzia de quilómetros de Boston, fundada por um ex-ministro unitarista chamado George Ripley. Ripley sonhou com uma cooperativa na qual o trabalho na terra coexistia com o desenvolvimento intelectual da humanidade. Uma vida pacífica, sem competições nem invejas. No entanto, a venda dos produtos da quinta não foi suficiente para a financiar. Quando um incêndio consumiu um edifício no qual Ripley investira todos os fundos da comunidade, Brooks Farm acabou por ser vendida e os habitantes forçados a mudar-se. Foi também nos Estados Unidos que outra utopia entrou para a história. E desta vez o que não faltava era dinheiro. O seu fundador, Robert Owen, era um industrial galês que fizera fortuna na indústria têxtil. Chocado com as condições de trabalho em plena Revolução Industrial, Owen decidiu trocar o lucro pela filantropia. Muita da sua fortuna era redirecionada para os próprios trabalhadores das suas fábricas, garantindo as melhores condições de vida possível e até a educação universal das crianças. No entanto, Owen não queria apenas resolver os problemas da sociedade em que nascera. Queria fundar a sua própria cidade, à medida das suas ambições. Para isso, escolheu os Estados Unidos, mais precisamente 12.000 hectares de terreno em Harmony, no Indiana. Nascia assim New Harmony, Nova Harmonia, um paraíso de agricultura e pequena indústria no qual 800 trabalhadores e as suas famílias viviam e trabalhavam em formato cooperativo. Todos contribuíam para o bem comum e o próprio Owen garantia hospitais, escolas, refeitórios e igrejas. No total, o industrial investiu 40.000 libras no projeto, cerca de 80% da sua fortuna. E apesar de tudo isto, o ideal comunitário de Owen parece ter chocado com o bom e velho espírito individualista americano. Em apenas 2 anos, New Harmony estava dividida em diferentes fações internas. Muitos dos seus habitantes abandonaram o projeto e a cidade tornou-se financeiramente insustentável. Nas décadas seguintes, Owen continuaria a investir o seu dinheiro e tempo no combate às desigualdades sociais, tornando-se um grande apoiante do movimento trabalhista inglês e um mentor espiritual para o movimento cooperativo. No entanto, o infeliz destino de New Harmony parecia, mais uma vez, confirmar o pior. Talvez a utopia fosse mesmo impossível. Independentemente da sua ideologia de base, do grau de financiamento, da sinceridade dos participantes ou do status quo que pretendiam combater, qualquer sociedade alternativa desabava sobre o peso das suas próprias ambições. Ou então, o problema era geográfico. Talvez os Estados Unidos e o centro da Europa não fossem os lugares indicados para pôr em prática uma sociedade alternativa. Se calhar, era preciso escolher um pequeno canto de um pequeno país na cauda da Europa. Um paraíso utópico chamado Alentejo.
António Gonçalves Correia nasceu em São Marcos da Ataboeira, concelho de Castro Verde. Era um caixeiro viajante, filho de uma família humilde. Casou com Ana do Carmo, com quem viria a ter 10 filhos. Viveu entre Beja e Cuba, no Alentejo. Levava uma existência modesta. No entanto, Gonçalves Correia era tudo menos um homem comum. Ao olhar em volta, não via apenas a fome, a pobreza e os surtos de tuberculose que destruíam as populações alentejanas. Via também o falhanço do próprio sistema civilizacional. A Primeira República, na qual depositara as suas esperanças, desapontaram. Na Europa, rebentava a Primeira Grande Guerra e os jovens alentejanos eram forçados a partir para as trincheiras de onde muitos não regressariam. E em 1917, na Rússia, rebentou uma revolução que inflamaria os corações dos mais idealistas. Os operários substituíram o czar e o povo destruiu as velhas estruturas de poder. Quem queria sonhar mais alto tinha bons motivos para estar desapontado. Mas mais motivos ainda para sentir alguma esperança. Depois de abandonar o republicanismo, Gonçalves Correia juntou-se ao movimento anarquista português e, a partir do Alentejo, escreveu para várias publicações e até fundou o seu próprio jornal, A Questão Social. Publicadas a partir de Cuba, no Alentejo, as páginas escritas por Gonçalves Correia defendiam a educação das massas, o amor livre, o regresso à natureza, o casamento como farsa burguesa e uma sociedade sem classes na qual todos seriam iguais. E, com o passar dos anos, o alentejano tornou-se um famoso pensador anarquista, incorporando o espírito livre em tudo o que fazia. Os seus filhos tinham nomes como Liberdade, Celeste, Elisete Harmonia, Luz ou Saudade. Deixou de cortar o cabelo e a barba. O escritor Raul Brandão descreve-o como tendo grandes barbas tolstoianas e o cabelo caído pelas costas à Nazaré. Uma imagem que manteria até ao fim da vida. E, tal como Fourier ou Owen antes dele, Gonçalves Correia acreditava que a melhor forma de lutar por um sonho era colocá-lo em prática. Isto que estão a ouvir agora é o que chamamos de um mid-roll, um espaço para anúncios a meio de um episódio. Nós, no História Obscura, costumamos reservar este espacinho para publicitar o nosso Patreon. Mas hoje queria aproveitar para dizer que este espaço pode ser vosso. Caso tenham algum projeto, negócio, programa ou ideia que queiram publicitar junto dos milhares de ouvintes do Sapiens, contactem-me diretamente para lfs@bruapodcasts.com. Repito, lfs@bruapodcasts, com S no fim, .com. Esta é a melhor forma de apoiar o Sapiens, ao mesmo tempo que promovem os vossos próprios negócios e iniciativas. Obrigado. Foi assim que em 1917 nasceu a Comuna da Luz. 3 km quadrados na planície alentejana, perto do Val de Santiago, em Odmira, onde 22 pessoas, incluindo Gonçalves Correia, a mulher e os filhos, viveriam de acordo com os seus ideais anarquistas e naturalistas. A vida na comuna era simples, mas trabalhosa. O dia começava ao amanhecer. Viviam da agricultura e da terra, trabalhavam numa oficina de sapataria e comiam numa cozinha comunitária na qual Gonçalves Correia preparava refeições vegetarianas. Era proibido matar animais. Mais tarde, os netos de Gonçalves Correia contariam que o avô, ao caminhar nos campos, desviava-se dos carreiros de formigas para não as pisar.
Ou então comprava pássaros nas feiras para logo a seguir ir libertá-los à floresta. Algo que nós não aconselhamos porque introduz uma série de espécies não nativas em ecossistemas completamente diferentes. Imperava o amor livre. Gonçalves Correia apaixonou-se por uma professora primária da comuna com quem teve 2 filhos, sem, no entanto, separar-se da mulher. Num dos seus artigos, Gonçalves Correia descreveu assim o seu projeto. A comuna emancipa economicamente o produtor e faz-lhe criar consciência revolucionária. Liberta-o da lei brutal do salário e desenvolve-lhe esplendidamente os sentimentos de fraternidade, levando-o ao conhecimento prático do lindo ideal que nos aquece a alma. Julgarão, camaradas, que uma comuna não pode ser, com o tempo e boas vontades, uma grande povoação socialista, progressiva e altruísta? Pois eu julgo isso a coisa mais natural deste mundo. Com as suas longas barbas e cabelos compridos, Gonçalves Correia tornou-se uma figura icónica no Alentejo profundo. O homem excêntrico, mas bondoso, que inventara um mundo à parte, movido pelo amor à natureza e pela negação da sociedade em que vivia. Era inspirador, talvez um pouco louco, mas, para as autoridades da altura, era também perigoso. Comuna da Luz, Odmira, novembro de 1918. Entraram a cavalo, os cascos rasgando as hortas e plantações. Vinham armados, de fardas cobertas de poeira. Primeiro circundaram a comuna. Depois caíram sobre homens, mulheres e crianças, distribuindo insultos, murros e coronhadas. Os gritos e sons de disparos para o ar cortaram o silêncio da planície. Os guardas republicanos exigiam saber onde estava o homem de barbas compridas, mentor de todo aquele anarquismo. E, no entanto, milícias civis correram as casas, os fornos, os armazéns, a cozinha e as oficinas à procura de grevistas escondidos. Tudo aquilo era um teatro, uma fachada. Aqueles agricultores vegetarianos, praticantes do amor imoral, certamente escondiam um espírito de terrorismo e revolução. E por várias horas, a escuridão caiu sobre a Comuna da Luz e matou para sempre o sonho de Gonçalves Correia. Tudo acontecera demasiado depressa. Em novembro de 1918, um grupo de trabalhadores do Vale de Santiago aderiu a uma greve geral e, inspirados pelas histórias que chegavam de Moscovo e São Petersburgo, tomaram as fábricas e os armazéns, perseguiram os grandes proprietários e ocuparam as terras nas quais tinham sido, até ali, meros trabalhadores. A revolta foi imediatamente reprimida pelo governo de Sidónio Pais, que enviou militares da GNR para se juntarem às milícias dos patrões. Centenas de trabalhadores foram detidos. Muitos acabaram enviados para Angola sem deixar rastro. No meio do caos, a comuna de Gonçalves Correia destacou-se mais do que nunca. Seria um antro de marxismo, anarquismo e rebeldia. Um oásis para aqueles que queriam destruir a República por dentro e repetir em Portugal a revolução ocorrida na Rússia. Ao mesmo tempo que a comuna era invadida pelos militares, Gonçalves Correia foi detido e arrastado até Lisboa, onde ficaria preso quase 10 anos. Contudo, Gonçalves Correia não desistiu. Ao sair da prisão, fundou uma nova comuna, desta vez em Albarraque, perto de Sintra, à qual deu o nome de Comuna Clarão. Nas palavras que dirigiu aos seus amigos, dizia: "Vamos dedicar-nos à horticultura, à floricultura, à pomologia. Salvaremos as crianças das ruas, faremos delas homens e mulheres honrados." E ainda:
Queremos ligar a comuna a Lisboa pelo telefone. Sonhamos com um teatro infantil. Sonhamos com o belo. No entanto, também esta comuna estava destinada ao fracasso. Depois de desentendimentos internos, Jorge Campelo, um dos anarquistas aliados de Gonçalves Correia, vendeu os lotes do terreno a várias organizações. Ao longo dos anos 30 e 40, em vez de uma comunidade anarquista de agricultores vegetarianos, a Comuna Clarão tornou-se num refúgio de revolucionários anarquistas e republicanos portugueses e espanhóis, até ser, eventualmente, desmantelada pelas forças do Estado Novo. Gonçalves Correia e os anarquistas já não combatiam a Primeira República nem sonhavam com revoluções. Em vez disso, o Estado Novo reprimia ativamente qualquer dissidência, em particular dos comunistas e anarquistas. A ideia de comuna tornou-se impraticável. Gonçalves Correia voltou a ser preso, ganhou para sempre a fama de comunista revolucionário e foi forçado a uma vida de recato. Diz a sua família que os seus últimos anos foram passados num estado de tristeza e depressão. Quando lhe perguntavam o que se passava, respondia: "Dói-me a alma." E, quando finalmente morreu, em 1967, os descendentes fizeram-lhe a última vontade. Gonçalves Correia foi enterrar com as suas longas barbas e cabelos por cortar. Nunca assistiria à liberdade pela qual lutara toda a vida. Contudo, nem todas as utopias estão condenadas ao fracasso. E é justo terminar a nossa história com um exemplo de sucesso. Tudo começou nos anos 60 em Berlim, na Alemanha, quando o jovem estudante de Sociologia e Psicanálise, Dieter Dumm, se juntou ao movimento marxista alemão. Tal como outros da sua geração, Dumm tornou-se ativista no movimento estudantil, escreveu panfletos políticos e lutou pela emancipação do proletariado. No entanto, a sua veia mais espiritual levou a duvidar das soluções do marxismo tradicional. A revolução, pensava ele, não deveria ser apenas na economia e na política. Eram precisos alicerces inteiramente novos para a vida humana na Terra. Nos anos seguintes, Dumm abandonou as comunas alemãs e visitou mais de 100 projetos comunitários em todo o mundo. Interessou-se por teologia, espiritualidade oriental, ecologia e até física quântica. E, em 1978, juntamente com a colega Sabine Lichtenfeld e outros amigos, fundou na Alemanha uma série de comunidades autónomas, um pouco como as imaginadas por Fourier, Owen ou Gonçalves Correia. A uma vida comunitária, onde todos trabalhavam para o bem comum, juntavam-se preocupações espirituais e ecológicas. E, já nos anos 90, quando os seus críticos o acusaram de estar a construir um culto, Dumm, Lichtenfeld e companhia decidiram abandonar a Alemanha e procurar outro país onde construir o paraíso na Terra. A solução era tão surpreendente como inevitável. Seria no Monte Serro, concelho de Odmira, a mesma região onde 60 anos antes Gonçalves Correia construíra a sua Comuna da Luz. Nascia assim o projeto Tamera, uma ecoaldeia autossuficiente e comunitária formada por 150 de alemães e alguns portugueses. Tal como nas utopias de Gonçalves Correia, os habitantes de Tamera vivem da natureza, vivem porque isto ainda se implica hoje em dia, vivem da natureza e da terra, dividem os frutos do seu trabalho, dedicam-se a fornos, cozinhas e oficinas comunitárias e praticam o amor livre. No entanto, com a chegada do século XXI, as preocupações naturalistas podiam agora juntar-se aos avanços da ciência e da engenharia,
e tornar o sonho mais ambicioso. Com o passar dos anos, Doom e os habitantes de Tamera transformaram o vale árido do Monte do Cerro num conjunto de reservatórios de retenção de água, construindo um complexo sistema de diques e socalcos para preservar a água das chuvas. A principal fonte de energia é o sol. A água é fervida nas cozinhas com recurso a um espelho parabólico como uma gigantesca lupa que concentra os raios solares. E a parte de todos os outros projetos de sustentabilidade ecológica, Tamera construiu um centro de investigação de energia solar, evitando a utilização de combustíveis fósseis poluentes. Mas Tamera é também uma experiência metafísica. Ainda há ecos das preocupações marxistas e anarquistas, em especial na crítica à globalização e à sociedade de consumo, mas a tudo isto foi acrescentada uma prioridade espiritual, com contornos New Age. No centro de Tamera está o conceito de biótipo de cura, um local onde a diversidade de vida coexiste em harmonia, sem produzir sofrimento, medo ou violência. Os habitantes de Tamera não estão apenas sintonizados com a natureza. Ao praticar o amor livre, a sinceridade e a transparência em todos os momentos do seu dia servem de agente de mudança para as próprias vibrações energéticas do universo. Os sonhos de Fourier ou Ani Gonçalves Correia tentavam mostrar que outros modelos de sociedade eram possíveis e praticáveis. Mas Tamera vai mais longe. A sua própria existência é um laboratório para o mundo, propagando a sua onda de mudança como uma nota musical a contagiar um diapasão. Quanto mais biótipos de cura houver, mais depressa se acelerará o processo. E para Doom e os habitantes de Tamera, o que está em causa não é só a mudança de uma estrutura política, mas sim o despertar espiritual de toda a humanidade. É, talvez, cedo demais para perceber se Tamera vai mesmo mudar o mundo. Mas uma coisa é certa. Ao contrário de outras comunidades semelhantes, celebrou já os 30 anos de existência e pode, ainda hoje, ser visitada em pleno Alentejo. Se uma utopia for realmente um não-lugar, então Tamera não é utópica e já provou que consegue sobreviver. Os mais céticos dirão que a mistura entre uma nova forma de sociedade e um despertar espiritual são ambições demasiado grandes. Na verdade, os utópicos sempre encontraram sobrancelhas levantadas, risos de escárnio e uma resistência proporcional ao seu sonho. A utopia de Moore continua hoje a ser um puzzle literário, por não se encaixar nas ideias que temos de um teólogo inglês do século XVI. Fourier e Owen inspiram os movimentos anarquistas e cooperativistas, ainda que os seus críticos apontem para a sua visão ingênua da natureza humana. Gonçalves Correia é ainda hoje uma figura incontornável no interior do Alentejo. Um exemplo de um homem que aliou o seu estilo de vida alternativo à luta contra a repressão política do seu tempo. Mas o seu projeto não sobreviveu mais do que alguns anos. E Tamera, claro, pode facilmente ser acusada de um estilo de vida tão alternativo e New Age que se torna impraticável à larga escala. Parte destas críticas são justificadas. Na sua esmagadora maioria, comunidades como estas não duram muito. A autossuficiência total é difícil de atingir e parece vir sempre associada ao isolamento, ou pelo menos a um afastamento do resto do mundo. Viver nestas utopias implica alinhar com determinada ideologia, espiritualidade ou forma de ser. Ou dito de outra maneira, não parece haver lugar na utopia para aqueles que pensam diferente. Já para não falar do problema prático.
Quanto mais radical for a mudança, mais difícil é de implementar a larga escala. Como escalar o modelo de utopia de Moore, da Falange de Fourier, das comunas alentejanas ou de Tamera? Será que funcionam realmente como modelos para o mundo ou ficarão sempre presas ao seu tamanho reduzido? E se o resto da humanidade, mesmo confrontados com a utopia, preferir viver num mundo mais falível? No entanto, este é exatamente um dos pontos mais fascinantes destas utopias. O que todos estes sonhadores têm em comum, quer tenham falhado ou não, é levarem-nos a uma alteração radical de ponto de vista. Para os heróis deste episódio, a mudança é óbvia e evidente. Não uma diferença, mas um encontro com a verdadeira natureza humana. Quem está errado não são eles, somos nós, encaixados no conforto do nosso consenso. Por isso, todas estas utopias são extraordinariamente inspiradoras. Todas existiram como resposta e em oposição ao status quo, colocando o dedo nas feridas sociais e políticas do seu tempo. Todas forçaram a maioria a duvidar das suas certezas. Todas tentaram tornar realidade aquilo que os outros apenas sonhavam. E todas, sem exceção, nem que seja por um breve momento, acordam-nos do dia a dia e ensinam-nos a imaginar. E se fosse tudo diferente? E se nos mudássemos para uma comuna no Alentejo? E se o mundo pudesse ser o oposto daquilo que é? Obrigado a todos por terem ficado connosco mais uma semana para mergulharmos aqui num universo tão alternativo, tão estranho, tão diferente quanto as utopias. Eu sinto que é quase uma piada de cultura pop portuguesa falar de comunas alternativas no Alentejo, e desta vez quisemos mesmo explorar onde é que elas vêm, quais é que são as suas origens destes grandes movimentos internacionais. E atenção que toda a história dos modelos alternativos de vivência comunitária é muita coisa, e o que nós fizemos aqui é quase só uma introdução. É um tema que eu sei que não será para todos, e é um tema que eu considero de ser bastante divisivo, porque alguns poderão rir e simplesmente dizer isto é tudo uma parvoíce, uma coisa que nunca irá acontecer na vida, e outros podem olhar para isto e ficar genuinamente inspirados com as possibilidades de sim, agora se calhar posso mudar radicalmente a minha vida e sonhar com um amanhã melhor. Nós não temos nenhum posicionamento sobre se A é melhor do que B ou B é melhor do que C e qual dos caminhos é que queremos que cada um siga. Há coisas positivas e coisas negativas em todos eles. Contudo, o que é importante sabermos é que, pelo menos na nossa visão, estes processos que acontecem aqui são quase os mesmos processos que nós vemos noutros episódios do História Obscura. Descontando a escala, o que é diferente dos homens que sonham uma vivência comunitária do que aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Aten, em que um homem cria um novo Deus. Cria um novo Deus é uma expressão complicada, mas põe o seu estímulo perante o mundo e tenta alterá-lo de uma determinada forma. E nós rimos-nos das comunas alternativas, mas olhamos com algum respeito quando outras pessoas fazem isso na história da humanidade. E era este paralelismo que nós queríamos explorar aqui um bocado. Estas coisas existem, estas coisas são diferentes e são estranhas, mas na verdade o estímulo original, mudar o mundo para um sítio melhor, é de certa forma uma preocupação que todos partilhamos de uma forma ou de outra. Para a semana vamos diretamente para o Brasil e vamos explorar movimentos sociais muito diversos, em particular os beatos, os cangaceiros, os coronéis e toda a existência social de um Brasil muito dividido no século XIX e XX. Vemo-nos lá. Até para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por
Nuno Mendes. Direção técnica de Rita Cabrita. Edição por Sara Milan e Diogo Caetano. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Boroá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BoroáPodcast.